Este é o final do capítulo 11, onde estávamos estudando ondulatória. Na aula anterior, se vocês lembram, nós vimos que as ondas, podem ser classificadas quanto à sua natureza como ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, sendo que as ondas mecânicas são aquelas que dependem de um meio material para se propagar. Inclusive o som que nós vamos estudar hoje é um tipo de onda mecânica. Também vimos que quanto à direção da vibração, as ondas podem ser transversais ou longitudinais. As transversais ocorrem quando elas têm assim uma vibração vertical e horizontal. E nas longitudinais a vibração ocorre no sentido horizontal apenas, através de compressões e rarefações. A gente vai ver isso também em detalhes no estudo do som. E quanto à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, típica do som. Eu falei isso no vídeo anterior. Vimos também que algumas características das ondas, como comprimento de onda, amplitude, período, frequência e velocidade, todos esses elementos são importantes para o nosso estudo do som. Inclusive com relação à amplitude, quanto maior for a amplitude de uma onda, maior será a quantidade de energia que ela transmite. Basta comparar aqui, por exemplo, esse navio, assim, atravessando ondas de grande amplitude, e compará-lo com o mesmo navio navegando no mar tranquilo, com ondas de baixa amplitude. Dá para se perceber a diferença, a grande energia que está contida nessas ondas aqui, capazes de levantar um navio como este. Também vimos frequência, cujo símbolo é a letra F minúsculo, que é o número de oscilações completas que a onda realiza em uma certa quantidade de tempo. Então, para calcular a frequência, a gente tem que dividir o número de repetições pelo tempo em que essas repetições acontecem. Então, se houver muitas repetições em um determinado tempo, a gente diz que ele tem uma alta frequência. Se houverem poucas repetições, seria então uma baixa frequência. No sistema internacional, a unidade de frequência chama-se Hertz, que é abreviado por Hz, sendo H minúsculo. De tal forma que 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. Bom, na aula de hoje a gente vai abordar o som, que é uma onda mecânica longitudinal, originada e propagada a partir das vibrações de corpos materiais, como as partículas que compõem o ar. Então, embora a gente não possa ver o ar, mas ele, na verdade, é composto de partículas materiais. Por isso que assim é possível a propagação do som. Então, é uma onda longitudinal, conforme a gente está vendo aqui. Eu coloquei as duas aqui para a gente comparar. O som ele se propaga dessa maneira aqui, como ondas longitudinais, e não como ondas transversais, assim. E também um detalhe importante, que o som ele se propaga apenas em meios materiais, e por isso ele não pode ser ouvido no vácuo. Então, aqui tem exemplo aqui desse relógio, um despertador, Se ele estiver dentro de uma câmara de vácuo, onde foi retirado todo o ar, então mesmo que ele esteja, digamos assim, tocando a sineta aqui do despertador, a gente não vai escutar nada, porque simplesmente o som não se propaga dentro do vácuo. Então quando retira a câmara de vácuo, aí sim a gente pode escutá-lo. Tá? Bom, eu queria dar um exemplo aqui, de um som como esse que vocês estão ouvindo aí. Então, vamos imaginar que isso seja um bastão, tipo um bastão metálico, e a gente então puxe essa haste para produzir o som. Então, o que acontece? As moléculas dos gases, dos gases que compõem o ar, elas estão, vamos supor que a gente puxe pelo lado esquerdo. Então, elas vão ser assim comprimidas, totalmente comprimidas, quando a gente puxa aqui a haste, e aumentando a pressão do lado esquerdo. E, por outro lado, as moléculas localizadas à direita da haste, elas vão se distanciar,
fazendo com que o ar nessa região seja mais rarefeito e tenha uma pressão menor, né? Então isso é que vai provocar essas ondas longitudinais, né, com áreas de compressões e rarefações, que na forma de onda, né, no desenho, essas áreas de compressão correspondem aos picos das ondas, né? E essas áreas de rarefação, onde tem menos moléculas, correspondem aqui aos vales. Tá? Então essa sequência de rarefações e compressões é que fazem com que o som se propague até chegar ao nosso ouvido. Tá? Então, olha, a gente, né, após esse som vir se propagando e atingir os órgãos internos, né, do nosso ouvido, da nossa orelha, é que a gente vai interpretar aquilo como sendo um som. Tá? Então o bastão ele vai se movimentar várias vezes, né, ocasionando as situações que a gente mostrou. E esses ciclos de compressão e rarefação é que vão formar as ondas longitudinais, que vão se propagar por todas as direções no espaço, né, tridimensional, podendo chegar até nós. Então, dependendo da sua frequência, que a gente vai ver novamente hoje, essas ondas podem sensibilizar a nossa audição, permitindo que ouçamos o som gerado, tá bom? Então, por outro lado, comparando, né, a velocidade do som, né, o relâmpago e o trovão, vocês já devem ter observado, ele chega aos nossos olhos e ouvidos, né, eles não chegam ao mesmo tempo porque a velocidade do som é diferente do que a velocidade da luz, né? Então, olha, em temperaturas próximas a 20 graus Celsius, o som, que é uma onda mecânica, propaga-se pelo ar a uma velocidade em torno de 340 metros por segundo. Né? Parece que é muito, mas compara aqui com a velocidade da luz. Né? A velocidade da luz no ar, a luz nesse caso é uma onda eletromagnética, é 300 milhões de metros por segundo. Né? Então é por isso que a gente vê, primeiro a gente vê o raio, né? E só depois é que a gente escuta o trovão. Né? Bom, agora como é que o som se propaga? Como ele é uma onda mecânica, ele necessita, claro, de um meio material para se propagar. Agora, a velocidade da onda sonora depende do meio em que ela se propaga. Se a gente comparar, né, a gente está mais acostumado, claro, a ouvir os sons, né, no meio em que a gente vive, que é na atmosfera, formada por gases, né? Então é nessa faixa aqui de 340 metros por segundo. Né? Mais precisamente 343 metros por segundo. Isso no ar. Mas observa, o mesmo som, se ele se propaga na água a 1493 metros por segundo. Então o som, na verdade, ele se propaga muito melhor na água do que no ar. Né? E se for um sólido, ainda mais. Imagina só, no alumínio a 5.100 metros por segundo. Né? Mas claro, a gente, como nós estamos, né, imersos na atmosfera, a gente só vai se preocupar com a velocidade dele no ar. Né? Inclusive, assim, por essa propriedade, né, de propagação do som nas águas, existe um instrumento chamado ecobatímetro, que é um aparelho utilizado para sondagem, né, que ele é usado nos navios, em navios que fazem pesquisa oceanográfica, navios militares também. Eles conseguem emitir um som, né, um pulso sonoro. Então, quando ele atinge o leito, né, do rio ou do mar, ele retorna e o aparelho registra isso, e é possível os estudiosos prepararem assim um mapa, né, indicando assim, precisamente qual a profundidade em cada ponto do mar, né, numa lagoa, no leito do rio, etc. Bom, os sons podem ou não ser audíveis, né, aos seres humanos, dependendo da faixa de frequência sonora. É isso que a gente vai ver agora, a frequência do som. Né? Então, a audição humana ela é capaz de interpretar as ondas com frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. Parece que é muito, mas na verdade é pouquíssimo isso. É estreita essa faixa de audição, né, de nós seres humanos. E, além do mais, ela varia de acordo com a idade e com a anatomia dos órgãos da audição. Né? Então, varia muito de uma pessoa para outra. Né? Uma pessoa com mais idade, geralmente ela tem a sua audição um pouco prejudicada. Então, só para a gente ter uma ideia aqui nessa figura, olha só. O ser humano ele está na faixa de 20 Hz a 20.000 Hz, que é 20 kHz que a gente fala. Né?
O cachorro, por outro lado, ele consegue ouvir sons de 15 Hz, um pouco mais abaixo do que o ser humano, porém, no máximo ele vai até 50 kHz. Então, existem sons muito agudos, que daqui a pouco a gente vai entender o que é isso de som agudo, né? Que o ser humano não consegue escutar, mas o cachorro escuta, né? E mais ainda, o morcego, né? O morcego vai até 120 kHz e o golfinho ele vai até 240 kHz. Compara a capacidade do golfinho com a capacidade do ser humano. O ser humano é no máximo 20 kHz, o golfinho vai até 240 kHz, né? Então, para vocês terem uma ideia disso aí, eu preparei aqui dois sons. Esse som aqui, ele tem 1000 Hz, né? Olha, esse aqui, ó. E esse outro, ele vai abrangendo de 100 a 10.000 Hz. Então vejam que ele foi até 10.000 Hz apenas. Nós conseguimos escutar até 20.000 Hz, né? Mas você viu que no final aí esse som já ficou um pouco desconfortável para o nosso ouvido, né? Então agora, os sons com frequências menores do que 20 Hz são chamados de infrações, tá? E aqueles que têm frequência acima de 20.000 Hz, 20 kHz, são denominados de ultrassons, tá bom? Bom, ressonância, né? Observa só essa animação aqui. Alguns objetos, quando próximos a uma fonte sonora qualquer, podem ser estimulados a vibrar na mesma frequência que a do som emitido pela fonte, né? Então, quando essa frequência emitida for igual à frequência natural de vibração do objeto, ocorrerá um fenômeno conhecido como ressonância, e o objeto vibrará com amplitudes cada vez maiores, né? É famoso esse caso aqui dessa ponte, né, a ponte sobre o rio Tacoma, e um fenômeno que aconteceu em 1940. A ponte tinha apenas 4 meses de inaugurada, mas durante uma tempestade ela começou a vibrar com a frequência do vento, né, forte que estava soprando na região, de tal maneira que ela chegou a se partir, né? Nessa animação aqui não mostra o momento em que ela se partiu, mas dá para ver assim, né, os efeitos que a ressonância pode causar, né? Hoje em dia a engenharia já evita, né, esse tipo de fenômeno, né, através de técnicas avançadas aí na construção, tá? Bom, vamos falar, isso é importante, as qualidades do som, tá? O som, além das, né, das características que a gente já viu, ele tem assim características relacionadas à forma da onda, né, que são a altura, a intensidade e o timbre. A gente vai ver em detalhes cada uma dessas, tá? Tem a ver com a forma da onda principalmente, né? A altura. A altura é a qualidade do som que nos permite identificá-lo como agudo ou grave. Vocês já devem ter escutado falar essa palavra, né? Agudo ou grave. Agora, ela está relacionada à frequência das ondas sonoras, né? No entanto, as pessoas assim popularmente, né, usam a palavra altura de modo errôneo, né? Porque elas falam que quando elas se referem a um nível de intensidade sonora, né, que popularmente é chamado de volume, né, de som, aí diz que é um som muito alto, tal, mas isso está errado, tá? A gente vai ver aí, a gente vai usar a palavra altura na sua acepção correta. Então, a altura tem a ver com a frequência, né? Um som baixo, né, não significa um som difícil de ouvir, né? Na verdade, se refere a um som grave, né? Por exemplo, né, esse som assim de um contrabaixo, aquele instrumento musical chamado contrabaixo, né? Ele emite um som grave, enquanto que esse aqui já é um som agudo que a gente fala, né? Porque ele tem assim maior frequência. Quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. Isso, inclusive, é que permite formar as escalas musicais, né? Então, cada nota musical ela tem uma frequência, né, certinha. Então, por exemplo, o Dó é 262 Hz, né, nessa oitava aqui. A nota Lá, por exemplo, que é um padrão utilizado para afinação de instrumentos, tem 440 Hz. Tá?
Então, e a gente vai aumentando a escala até obter as outras notas, que chamam-se assim, outras oitavas, né? Agora, intensidade do som, né? A intensidade, que as pessoas chamam de altura ou de volume, né? Está relacionada com a amplitude da onda sonora. Né? Vocês lembram o que era amplitude, né? Então, também relacionada com a quantidade de energia que é transportada pela onda. Isso significa que quanto maior for a intensidade, maior será a amplitude e o transporte de energia. Né? Então, olha, por exemplo, a diferença entre uma pessoa cochichando, sussurrando no ouvido da outra, e esse cara aqui gritando. Né? Então a gente até pode usar a expressão som fraco e som forte, mas nunca dizer que é alto ou baixo, né? Dizer que esse aqui tem um som alto e esse aqui tem um som baixo. Não, isso está errado. Pelo ponto de vista da física, né? A gente diz que este aqui tem mais intensidade, este tem menos intensidade. Tá certo? Bom, indo adiante, também tem o seguinte, a gente usa para medir, né, a intensidade sonora uma unidade chamada decibel. Né? O ser humano ele consegue tolerar, sem ter sua audição prejudicada, até aproximadamente 120 decibéis. Vamos comparar isso aqui. Né? Por exemplo, a pessoa sussurrando no ouvido, isso aí tem no livro de vocês. Né? Isso equivale a aproximadamente 40 decibéis. Né? O barulho das crianças brincando na hora do recreio, né? quando isso ocorria em sala dentro da escola, são 80 decibéis. Agora, isso está confortável para um ser humano, né, escutar sem risco ao seu aparelho auditivo. A partir daí, a coisa começa a ficar mais complicada. Né? Por exemplo, o martelo pneumático, usado por muitos operários em obras e tal, ele tem 110 decibéis. E um avião, né, na hora que ele está decolando, né, aquele barulho que ele faz das turbinas equivale a 130 decibéis. Veja que o ouvido humano ele só consegue escutar até 120 decibéis sem que sua audição seja prejudicada. Acima disso, né, se a pessoa ficar muito tempo escutando esses barulhos acima de 120 decibéis, ela pode perder a audição de forma permanente. Tá? Então é por isso que em certos locais de trabalho, como por exemplo o pessoal que trabalha em aeroporto, próximo aos aviões e tal, eles são obrigados a usar os EPIs, né, protetor auricular. EPI não, são equipamentos de proteção individual, que isso aqui ele coloca assim dentro do ouvido, né, e coloca esses abafadores aqui para poder não sofrer e não prejudicar a sua audição. Tá? Agora, vamos falar sobre timbre. Será que você reconhece esses instrumentos aqui? Olha só. E esse outro instrumento? Bom, provavelmente você consegue distinguir que são dois instrumentos diferentes, né? Então, a qualidade do som que nos permite identificar a fonte sonora que o emitiu é conhecida como timbre. Tá? Então, é essa qualidade do som que permite a gente saber se o instrumento que está tocando é um violino ou é uma flauta. Né? O timbre e a forma de onda, né, estão diretamente relacionados entre si. Então, está aqui, olha, o gráfico, né, mostrando, por exemplo, o som de um violino, como é que é a forma de onda dele. Tá? A gente chama-se de onda dente de serra, isso daqui. E já a da flauta, olha só como é que ela é diferente, né? Então, isso é que faz a gente distinguir, né, um instrumento de outro e também as vozes das pessoas. Né? A gente sabe se é uma pessoa conhecida, um parente nosso, só em escutar a voz. Né? E isso, na verdade, se refere ao timbre da voz. Tá bom? Bom, uma outra coisa é o eco. Né? O eco, as ondas sonoras, elas podem sofrer reflexão. Né? Ou seja, elas se chocam contra uma superfície, uma parte dela que não foi absorvida pela superfície, ela retorna, né, ao meio que a originou e a gente escuta na forma de eco. Né? Agora, por exemplo, aqui, olha, né,
Então, para que o eco exista, a onda sonora deve ser emitida, refletir em um obstáculo e retornar em um tempo maior que 0,1 segundo, né? Um décimo de segundo. Né? A partir do momento em que ela fica maior do que 0,1 segundo, a gente percebe como sendo um eco. Isso, em geral, ocorre quando a gente está assim, a 17 metros de distância de uma superfície, né, que reflita o som. Tá? 17 porque e de volta, né, o som vai e volta, dá 34 metros. Isso é uma operação que a gente pode fazer levando em consideração a velocidade do som. Né? Então, quando ele é emitido, percorre 17 metros, depois volta mais de 17 metros, isso vai dar em torno de 0,1 segundo. Qualquer distância um pouco maior do que essa vai gerar esse efeito de eco. Tá bom? Bom, como viram, né, eu dividi, né, essa aula em duas partes, esse capítulo, na verdade, em duas partes, e na semana passada a gente não fez as tarefas relativas ao capítulo 11. Tá? Então eu estou propondo aqui que vocês façam as atividades, tá? Tá na seção atividades aí do livro de vocês. E pode ser que seja útil você usar em alguma questão lá, você precisar dessa fórmula aqui. V é igual a lambda vezes F, né? Que significa velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Então, se você precisar calcular velocidade, comprimento de onda ou então frequência, é muito provável que você precise usar essa formulazinha aqui. Os exercícios que eu proponho são esses aqui, olha, 1, 2, 3, 6, 7, falta uma vírgula aqui, 8, 9 e 10. Tá? Agora, como tarefa mínima para você enviar pelo AVA, somente o 7, o 8, o 9 e o 10. Tá? Esses últimos aqui. Tá? Esse daqui você realmente precisa enviar pelo AVA para que eu possa registrar a sua presença. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês aí.